O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, certamente vigiaria a casa e não deixaria com que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje a palavra de Deus quer colocar no nosso coração exatamente um desejo de nos prepararmos para a grande festa, que é a vinda do nosso Senhor. E aqui a palavra de Deus está falando para aqueles que preparavam ou deveriam preparar a primeira vinda. Agora, a mesma palavra nos prepara para a segunda vinda do Senhor, segunda e definitiva, da qual não virá mais para nos resgatar, virá para nos julgar segundo o critério maravilhoso de Deus. Primeiro lugar que precisamos colocar no nosso coração é que Deus não utiliza dos nossos critérios para o julgamento, mas a pedagogia do preparar-se para esse dia é o mesmo do passado. Aqui acontece da visão de Isaías, aqui diz filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém, e coloca essa cidade numa colina bem alta, para que seja vista por todos, ou seja, todos tenham a mesma oportunidade de uma mudança de vida e um convite para transformar aquilo que era espada em arado. As armas utilizadas
não mais precisarão serem utilizadas para o mal do homem, para a destruição do homem. As mesmas armas serão usadas para o benefício. A espada se transformará em arado para cultivar a terra. Por isso o salmista vai dizer: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual é a necessidade de virmos à casa do Senhor? É na casa do Senhor que nós aprendemos a nos dominar por uma vida coerente, sincera de oração. Nós aprendemos a dominar os nossos impulsos, nós aprendemos a dominar as nossas vontades. Por isso se faz tão necessário virmos à casa do Senhor, para que desta casa possamos abraçar a palavra do Senhor que quer nos conduzir. Por isso vai nos chamar a atenção a carta de São Paulo aos Romanos, dizendo para nós: vós sabeis em que tempo estamos, pois a hora já é hora de despertar. E é verdade. Olhamos para o tempo de hoje, olhemos profundamente para o tempo de hoje. Que falta de esperança! Estamos marcados. Que falta de não conseguir ver, vislumbrar o futuro melhor, porque todos queremos o futuro melhor, mas as expectativas, o foco do futuro melhor é diferente. Talvez por isso não consigamos uma unanimidade dentro de um único pensamento para um futuro melhor. Por isso a carta de São Paulo àquela comunidade e a nós começa a dizer: com efeito, agora a salvação está mais perto do que antes de quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantando, o dia já vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas. Olha aí, quantos de nós ainda, ou todos nós, ainda temos escuridão, trevas em nossa vida. E pessoas que vivem trevas de uma história do passado, ainda vivem presas, angustiadas pelos erros do passado. E pessoas que ainda hoje não conseguem vislumbrar a esperança de uma vida nova, continuam repetindo erros do passado. Nós, seres humanos, não temos aprendido com a história do passado. Nós temos reproduzido aquilo que os nossos pais, nossos avós, nossos antepassados viveram. E temos reproduzido, repito, aquilo que não foi bom, que não ajudou a uma experiência profunda com o nosso Senhor. E aí vai dando algumas palavras para nos ajudar a entendermos o que está dentro de nós. Procedemos honestamente,
como em pleno dia, nada de glutenerias, ou seja, comer demais, bebedeiras em excesso, nem orgias sexuais e imoralidades, nem brigas e nem rivalidades. Gente, como é que está isso em nós? Parece que nós vivemos para isto. A nossa vida parece que é comer e beber, uma busca de sexo desenfreado, imoralidades sem fim, brigas, rivalidades entre nós, nas famílias, nas igrejas. Nós estamos assim, estamos repetindo o que o passado, aqueles que estão lá atrás, bem depois, antes, melhor dizendo, de nós, estamos repetindo tudo. Temos as mesmas necessidades, por uma falta de um controle. Tudo tem que ter controle. Às vezes eu ligo a TV num programa que eu eu só vi uma vez, e eu passo direto, de pessoas super obesas, do tamanho da cama de casal, tão obesa, comer exageradamente, comer como se o mundo fosse acabar hoje, bebedeira, uma das drogas que são legalizadas. Olha os descontroles, tantos acidentes de carros, porque alguém bebeu. Quanto descontrole. A vida sexual dos tempos de hoje está pior, talvez pior, como não vivia no passado. Mas se a gente vai ver a história, hoje nós temos na palma da nossa mão a oportunidade de nos contaminar com a vida de pornografia, com clique, e é instantâneo. Imoralidades, brigas, rivalidades, estamos repetindo tudo aquilo que não ajudaram à salvação. E olha que estamos vendo tudo com naturalidade. Quando eu vejo essa criança, me preocupo com o futuro dessa criança. As facilidades do mal chegar na nossa casa. E aí a gente vai percebendo o seguinte, amados filhos: a palavra de Deus é dirigida para toda a humanidade, e mais ainda para aqueles que se permitem ouvi-la, mais ainda para nós católicos, e que precisamos sim de frear os nossos impulsos. Quem disse que nós não podemos viver sem sexo, por exemplo? E quando a igreja diz não pecar contra a castidade, a igreja quer nos ajudar a termos autocontrole na nossa vida afetiva.
Nós não somos pornográficos. A igreja tem esse grande papel de nos ajudar a termos uma vida afetiva, normal, bela, sem exageros. E aqui mora o grande perigo. Nós vemos uma juventude onde ninguém é de ninguém, descontrolada. E aí o Santo Evangelho de hoje nos apresenta a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá pela segunda vez, quando o Padre diz para nós não repetirmos o que outros repetiram. E aqui vai nos apresentar Noé, que constrói uma barca a pedido de Deus. Porém, no processo de construir essa barca, junto com esse processo, estava o processo de Noé de convencimento daquela população para uma conversão, uma mudança, porque só se poderia entrar na barca deixando aquilo que não era agradável a Deus. Eu e você só poderemos entrar no céu abandonando aquilo que não é agradável a Deus. E Noé tentou ajudar aquelas pessoas a uma mudança de vida. Tudo aquilo que São Paulo falava séculos depois de Noé, já acontecia lá. E como tem acontecido no nosso tempo, não está diferente, está mais tecnológico, está mais rápido. E aí Noé, na luta de mostrar às pessoas que era para olhar para cima, porque a arca fora construída sobre uma pequena montanha. A arca era visível de todos, mas nem todos perceberam a arca, e aqueles que perceberam debochavam. Quantas vezes até dentro da nossa casa a nossa fé é debochada pelos nossos filhos, pelos nossos netos? Deus que nada. Nós vemos aquela frieza daqueles povo que Noé tentou convencer, nós vemos na nossa casa. E vou mais, vejo até dentro da igreja. Vejo fé morna dentro da igreja. E nós vamos percebendo, amados filhos, que a arca está sendo construída. E por isso Noé convenceu apenas 8 pessoas. Entraram na arca. 8 pessoas. 8 pessoas entraram na arca
porque abandonaram tudo aquilo que a palavra de Deus diz hoje. Como nós precisamos abandonar, olhar para a nossa vida. Olha, não é para olhar para a vida do outro, não. É olhar para a nossa vida e dizermos: eu preciso, com a graça de Deus, eliminar isto ou aquilo na minha vida. Sozinho nós não conseguiremos. Precisamos da graça de Deus. Precisamos de uma vida de oração constante. E aqui, amados irmãos, vamos dizer assim: olha, 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será levada e outra será deixada. O que quer dizer para nós? Amados, todos os dias morrem gente, todo dia. Às vezes a gente fica espantado quando morre um artista, a gente diz: ah, que pena. Que pena, né? Mas todo dia morre gente. Ou seja, um será levado e outro será deixado. Aquela foi levada. Eu e você ficamos. Vamos entender bem isso. Amados, hoje nós precisamos entender o que pode chegar a hora do Senhor, e Ele vem, como diz a palavra, como ladrão, não avisa. O dia e a hora virá como ladrão, porque veja bem, se nós soubéssemos o dia e a hora que o Senhor virá na nossa vida, como é que seria a nossa vida? Olha, nós íamos perdoar todo mundo, nós íamos ser muito bons, nós íamos ser maravilhosos, nós iríamos nos desprender daquilo que nos prende. Ah, minha conta bancária, isso é nada, nós íamos nos desprender. Então a nossa vida de santidade não seria verdadeira. Deus quer que estejamos sim no céu, mas de forma verdadeira, não de forma artificial, não uma conversão sem se converter. Quantos católicos ainda não são convertidos e estamos na igreja, mas não somos convertidos? Estamos presos às paixões desordenadas. Então vamos lá, entendemos toda a pedagogia da palavra de Deus para nós no dia de hoje. Veja bem, ou Ele vem me buscar, ou eu vou ao encontro dele. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, virá ao meu encontro, virá como o sol que nós vemos. Todos estão vendo o sol, todos, ou sentindo o sol, mas nem todos estão prestando atenção no sol. Cristo virá, todos irão vê-lo, todos, porque quando Ele vier na segunda volta, tudo será convergido a Ele. Por isso, a palavra de Deus diz para que prestemos atenção
porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Eu gosto de dizer sempre: essa pode ser a minha última missa. Domingo que vem poderei não estar mais no meio de vós. E é assim. Então, qual será a minha escolha? Vou continuar vivendo segundo a esperança morta deste mundo? Ou vou buscar uma vida sincera com Deus, de conversão, de mudança, de Páscoa perene com o Senhor? E que a nossa vida seja, sem palavras, um convencimento para os nossos filhos, para os nossos netos, ou para aqueles que nos cercam, quer no trabalho, quer em casa, quer na rua. Que a minha vida seja um convencimento de que é assim que eu quero ser. Então, amados, o Senhor voltará. O Senhor voltará com poder e glória. Não se submeterá a nós, como fez da primeira vinda. Se submeteu até a um julgamento. Virá para nos julgar. Repito, com o critério dele. E o critério de Deus pode ser esse. Pode, veja bem, pode ser esse. Eu vou te tratar do jeito que você me tratava. Pode ser isso. Eu vou tratar você do jeitinho que você me tratava. Seria um critério justo? Então, amados, se queremos que o Senhor nos abrace na segunda vinda, o abracemos agora. Abracemos a verdade de Deus. Sejamos só de Deus. Preocupação com muita coisa. Nós temos preocupações com muitas coisas. Mas a verdade é essa: nada que hoje nos preocupamos vamos levar. Nada. Então que a palavra de Deus hoje nos prepare, convença-nos a entrar na barca que é a igreja, e desta barca possamos receber a verdade da luz de Deus para sermos luzes na vida das pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.